Programa PubliRio Online. Apresentação, Silvio Barbosa. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez o nosso programa PubliRio Online entra no ar aqui pela TV e depois ele converge para as mídias digitais. Ele vai por YouTube, Facebook, Instagram e para os tocadores de podcast Spotify, Google e Apple. E agora também pela Rádio 98 FM Rio, você ligando radio98fmrio.com.br, que você pode estar em qualquer lugar do mundo que você vai ouvir o nosso programa também. Bom, minha gente, eu estou aqui para falar sobre cultura, para falar sobre universidade, e eu trouxe nada mais, eu fui visitar no mês passado uma universidade magnífica que eu não tinha visto ainda. Olha, eu sou egresso da UFRJ e fui conhecer a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, porque foi a Universidade Federal que outorgou o título de doutor honoris causa para minha amiga Benedita da Silva. E eu estou trazendo hoje aqui nada mais, nada menos do que o reitor, o magnífico reitor da Universidade Rural do Rio de Janeiro, o professor doutor Roberto de Souza Rodrigues. É uma satisfação estar aqui no seu programa falando com seus ouvintes, seus telespectadores, principalmente representando a nossa universidade, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que, como você mesmo comentou, é uma universidade linda, mas além de ser linda, é uma instituição que produziu e produz muito conhecimento. E é uma universidade inclusiva e ficamos muito felizes em recebê-lo aquele dia, num momento tão especial para a nossa instituição, que foi o momento de darmos o título de doutora honoris causa à deputada Benedita da Silva, que muito merece. É isso mesmo. Você sabe que eu fiquei de boca aberta, porque eu nunca tive aí na universidade, né? E via, cara, que arquitetura bonita, que coisa linda. Depois eu fui começar a pesquisar para saber como é que foi construída aquela coisa toda. E eu fiquei, assim, apaixonado. Eu acho que você que é reitor, desculpe chamar você, se eu posso chamar você dessa forma. À vontade, claro. Fique sempre à vontade. É magnífico. Como é que é? Me diz como é que é ser reitor de uma universidade pública tão bonita e tão organizada quanto essa? Primeiro, eu acho que é uma satisfação para todos nós que participamos da ciência ser reitor de qualquer instituição, de qualquer universidade. Para mim é uma satisfação muito grande. E uma satisfação maior ainda estarmos nesse campus aqui em Seropédica, que surgiu a sua obra, surge no governo Getúlio Vargas, a partir de uma decisão do próprio presidente em trazer para o interior, para o setor rural do Rio de Janeiro, a universidade. Nós temos mais 3 campos. Temos o campus em Nova Iguaçu, então são 2 campos na Baixada Fluminense, Seropédica, Nova Iguaçu. Temos um campus no sul fluminense, que é o campus de Três Rios. Temos no norte fluminense o campus de Campos do Goytacazes, que é uma estação experimental onde trabalhamos, junto com a rede Ridesa, a pesquisa no melhoramento da cana-de-açúcar. E tem resultados significativos para todo o nosso país. Além disso, nós temos um espaço no centro da cidade, na Rua Presidente Vargas, e também uma estação experimental em Itacuruçá. Eu não sabia desses 3 campos. São 3 campos, é isso? A mais? Somos 4 campos, 3 campos a mais além desse de Seropédica. Entendi. Bom, recentemente passamos por episódios de ataque à ciência e às universidades, especialmente a universidade pública, professor, tendo o seu valor assim super questionado. Qual o papel da universidade pública para a sociedade atualmente, professor? Isso é pergunta importante e é importante destacar esse momento muito adverso que as universidades vivenciaram há pouco tempo. As universidades públicas, elas construíram ao longo de toda a história, toda a inovação tecnológica e toda a ciência do nosso país e do nosso estado. Porém, infelizmente, com ataques ideológicos e ataques fascistas contra a universidade, ocorreram ao longo desse último período, enviesando
completamente para toda a sociedade brasileira o papel das universidades públicas, que além de formar e transformar a vida dos nossos jovens que saem do ensino médio para a formação profissional, são as universidades que produzem conhecimento nesse país. Historicamente, as nossas universidades, como eu falei, já são patrimônio público, está na nossa Constituição, está na Constituição brasileira, as universidades públicas, a autonomia da universidade pública e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A universidade ela passou por uma mudança significativa ao longo das últimas décadas. É importante destacar isso, Silvio, que vivenciamos uma mudança no perfil dos alunos das nossas instituições. A possibilidade, a partir de uma política de Estado em que abriu o acesso à universidade a alunos e alunas de baixa renda, a diversidade e a possibilidade de acesso, hoje a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ela tem a cara do Brasil, a cara da população brasileira. Ela tem pretos, pardos, indígenas, elas têm pessoas com deficiência, ou seja, o acesso à universidade hoje é muito mais fácil. Via o próprio sistema de entrada, que é o SISU, que hoje é um sistema integrado e que permite com que cada aluno e cada aluna possa escolher, a partir do seu ponto retirado no Enem, escolher o local que ele quer estudar. Antes precisava ir em cada universidade tinha o seu tipo de vestibular, hoje permite esse acesso e permite também as cotas, tanto as cotas para a população que foi excluída do processo de desenvolvimento do nosso país, como para alunos da rede pública. Com isso, permitiu com que a universidade hoje seja plural, bastante diversificada. E isso enriquece muito a universidade. Mas, por isso também, pela nossa interpretação, os ataques ideológicos contra a universidade. Porque hoje a universidade ela é voltada para filhos e filhas de trabalhadores. E temos que defender essa universidade com unhas e dentes. Porque a universidade pública hoje ela é transformadora de vida e de classe social. E precisamos fazer essa defesa cada vez mais firmes. E aí retomo a questão colocada. Os ataques que tivemos recentemente contra as universidades públicas e mais, contra a democracia desse país, e a universidade ela é um guardião da democracia, foi algo absurdo e que defendemos, nós aqui dentro da universidade, todas as universidades públicas, defendemos a cada dia. Foi um momento muito difícil. Esse momento foi um difícil associado com corte no orçamento e com corte de pessoal. Mas sobrevivemos, resistimos e continuamos firmes como universidade pública cada vez mais plural. Só um parêntese, na semana passada nós aprovamos aqui dentro da universidade cota trans, para pessoas trans e travestis, que também é uma população bastante excluída de acesso a diversos serviços, a diversas possibilidades dentro da universidade. Nós aprovamos dentro da nossa universidade a cota. Bom, professor, a professora Denise, que hoje é presidente da CAPES, que foi a reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, participou desse programa várias vezes e ela reclamava sempre do orçamento, da grana que não chegava. Como é que está a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro hoje, professor? Silvio, é uma pergunta bastante importante. As universidades públicas brasileiras elas perderam participação no orçamento público desde 2015. A queda ela tem sido significativa. Tivemos alguns estudos realizados ainda esse ano e, mais ou menos, semana passada saiu uma avaliação do TCU que chegou à mesma conclusão. O orçamento das universidades reduziram significativamente. Por questão de comparação, essa redução acontece justamente no momento em que as universidades estão colocando para dentro alunos e alunas de baixa renda da população brasileira. No momento em que precisávamos ter mais orçamento, não só para desenvolver a pesquisa, desenvolver a inovação tecnológica,
mas nós precisávamos de orçamento também para mantermos esse aluno e atrairmos os alunos do ensino médio e fundamental público para as universidades. Então, a partir de uma política de Estado feita na década de 2010, a universidade abre as portas para a entrada de filhos e filhas de trabalhadores para dentro da universidade. Ao mesmo tempo, você tem uma redução no orçamento das universidades. E para a gente isso foi muito ruim, é um impacto muito ruim, sucateando todas as instituições públicas de ensino. Algumas muito mais, como é a nossa, como é o caso da UFRJ, que tem uma estrutura pesada de financiamento básico, de conta de água, de luz, de prédios, da estrutura da universidade. Então, nós perdemos significativamente, foi quase 8 bilhões ao longo dessa uma década de queda. Isso tem impacto claro no ensino, na pesquisa e na extensão e na retenção desses alunos e alunas dentro da universidade. Precisamos urgentemente reverter isso. Como tínhamos comentado anteriormente, teve um ataque muito forte, de forma ideológica, às universidades públicas, mas esse ataque também foi estrutural, com redução no orçamento. Chegamos em 2021 com o pior orçamento que as universidades já teve na história. Eu faço uma fala, foi ano passado, na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, e apresento esses dados. E esses dados também são possíveis. A gente tem um boletim que divulgamos aqui dentro da universidade, acompanhando os dados das universidades públicas. E esse orçamento ele cai em 2021 ao seu pior valor. 2022, 2023 há uma pequena recuperação e 2024 mantém o mesmo valor de 2023. Só que nós estamos aumentando despesas. Para manter os alunos e alunas de baixa renda aqui, a gente precisa aumentar a despesa. A retomada da presencialidade nas universidades geraram um aumento de despesa muito grande. E hoje, as universidades, elas precisam ter esse orçamento básico que garanta o seu funcionamento mínimo para que a gente possa fazer parcerias e ajudar, dentro da nossa região, a desenvolver a região. Como eu falei, nós temos aqui 2 campos na Baixada Fluminense. E esses 2 campos na Baixada Fluminense, e também o que está no Norte Fluminense e no Sul Fluminense, ajuda a pensar a região e ajuda a propor ações para a própria região. Nós temos parcerias com diversos municípios. Essas parcerias vão ficar cada vez melhor se o ensino público superior for financiado corretamente. E aí precisamos discutir isso abertamente dentro da nossa sociedade e fugir, inclusive, das proposições de déficit zero, de teto de gasto. Isso atrapalha e prejudica o desenvolvimento de médio e longo prazo do país. Agora, o professor... Estou falando com o professor, reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Vamos aos nossos comerciais. Daqui a pouco, professor, na volta dos comerciais, o senhor vai responder, então, a professora Denise, né? Que ela fez uma pergunta para o senhor, então, na volta, o senhor responde a ela. Um minutinho só, daqui a pouco a gente volta. Maravilha. Programa PubliRio Online. Apresentação, Silvio Barbosa. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma promoção Que Delícia. Dessa vez na Confeitaria Colombo. É um café duplo para você e para o seu amor. Você vai curtir torradas Petrópolis, croissant, mini baguete, bolo, queijinhos, presunto. Você vai escolher tomar café, um chocolate ou um chá. Manteiguinhas, geleias, pasta de queijo, biscoitinhos, 2 sucos de laranjas gostosos e ainda mais uma salada de fruta para terminar. É isso aí, esse café duplo é para você e para o seu amor. Nós vamos sortear dentre as pessoas que entrarem nas nossas redes sociais, se inscreverem e curtirem. Eu quero participar da promoção Que Delícia na Confeitaria Colombo. É só isso que você tem que colocar, que você estará concorrendo no final do mês. São 2 casais que irão se deliciar com essas maravilhas da Confeitaria Colombo. É só se inscrever nas redes digitais do nosso programa.
Eu quero participar dessa promoção. Ah, que delícia, tá bom? Aguardo você, hein? Se inscreva, vamos lá, vamos! Oportunidade imperdível no Recreio dos Bandeirantes. Treine com o Sensei Hugo Arrigoni, que com uma vida dedicada ao Karatê, tem sabedoria inestimável para compartilhar com as novas gerações. Além de habilidades de autodefesa, fortaleça mente e corpo. Perfeito para adultos, homens, mulheres e crianças. Aulas às segundas e quartas às 19 horas. Vagas limitadas. Descubra, evolua. Inscreva-se agora. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez, o nosso programa Publi Rio Online está fazendo uma promoção magnífica. Você vai curtir dessa vez o trenzinho do Corcovado e o Cristo Redentor. Pois é, a nossa promoção vai sortear todo final de mês 4 pares de ingresso para você participar da nossa promoção e concorrer a esses ingressos. É simples, você vai se inscrever no YouTube e no Instagram e participar dessa promoção magnífica. Você vai ganhar um par de ingressos para levar quem você quiser. Você vai passar na via mais antiga do Brasil, seguindo até o Cristo Redentor. Chegando lá, você vai ver uma das 7 maravilhas do mundo, que é o Cristo Redentor. E de lá você vai ver a cidade maravilhosa, toda linda, maravilhosa, exuberante. A promoção é Rio Cartão Postal do Brasil. Vamos dar 4 pares de ingresso todo final de mês. Participe, se inscreva no nosso YouTube ou no Instagram. Eu aguardo a sua inscrição. Valeu? Programa Publi Rio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Bom, estou falando aqui com o reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, professor, doutor Roberto de Souza Rodrigues. Professor, a professora Denise, a gente falou nela no bloco anterior, professora Denise Pires de Carvalho, ela fez uma pergunta para o senhor aqui, eu gostaria que o senhor respondesse a ela. Ela pergunta o seguinte: qual é a importância do Fórum de Reitores das Instituições de Educação do Rio de Janeiro? Aí é com o senhor, por favor. Obrigado, Silvio. Primeiro, agradecer a Denise a pergunta, uma parceira ao longo de alguns anos aqui dentro do estado do Rio de Janeiro, naquele momento em que vivenciamos a pandemia e vivenciamos esses ataques que eu comentei, ideológicos, às universidades públicas. A Denise esteve junto com a gente nesse embate, nessa discussão, e foi justamente a partir desse embate, dessa discussão, que os reitores e reitoras das instituições públicas de ensino do estado do Rio de Janeiro se uniram, primeiro para defender as suas instituições e a necessidade, entendíamos naquele momento, de criarmos um fórum político que pudesse defender todas essas instituições. No final de 2022, a partir de uma conversa que tivemos com todos os reitores e reitoras, nós criamos esse fórum político, que hoje é composto pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, a UERJ, a UENF, o Instituto Federal Fluminense, o Instituto Federal do Rio de Janeiro, o Cefet e o Colégio Pedro II. São 10 instituições públicas de ensino que trabalham com o ensino superior no estado do Rio de Janeiro. Entendemos que essas instituições juntas teriam mais força política para defendermos os nossos interesses. Mas mais do que isso, o fórum ele passou a entender a necessidade dessas instituições contribuírem com um debate muito mais direto para o desenvolvimento do nosso estado, para o desenvolvimento da região. Por quê? Porque nós temos uma capilaridade muito grande dentro do nosso estado. Nós temos em cada região do estado do Rio de Janeiro uma dessas instituições, seja um campus, seja um instituto federal, e por conhecer a região e gerar pesquisas que possam pensar o estado do Rio de Janeiro e trabalhar com propostas para o estado do Rio de Janeiro, que nós criamos, num primeiro momento, em uma parceria com
a FAPERJ e o Instituto Pereira Passos o prêmio FRIPERJ, FAPERJ e PP, que é trabalhar com teses e dissertações que desenvolvem pesquisas sobre o Rio de Janeiro. Então eu vou mandar a minha para lá, porque a minha é sobre a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, então vou mandar a minha tese para lá. Excelente, pode mandar que a Rádio Tupi faz parte do estado do Rio de Janeiro. É verdade. Quem, como criança, nunca escutou a Rádio Tupi, né? A gente sempre escutava a Rádio Tupi, faz parte do Rio de Janeiro. É verdade. E esse prêmio ocorreu ano passado e decidimos que o prêmio ocorre no ano seguinte, há uma publicação via FAPERJ e no 2 anos, né, vai ser bianual, o prêmio se repete. Tá? Eu tive a felicidade de ser indicado até pela própria Denise a presidir o fórum. Então, eu comecei a presidir o fórum, estou no 2º ano presidindo o fórum FRIPERJ. E nesse ano nós conseguimos, dada a importância que o fórum tem, dada a importância que as instituições públicas de ensino têm, o respeito que elas têm no estado do Rio de Janeiro, nós conseguimos dialogar com diversos parlamentares e de diversas correntes ideológicas e conseguimos, junto a eles, mostrar a importância do FRIPERJ e a importância de termos um recurso específico para ter uma política de pesquisa permanente para o Estado. E assim foi feito, e nós criamos o FRIPERJ Acadêmico. Maravilha. O FRIPERJ Acadêmico iniciou abril ou maio, se eu não me engano, e fazem parte, indicado, um doutor pesquisador de cada uma dessas instituições, do qual estamos trabalhando e sistematizando as pesquisas que temos para o Rio de Janeiro, com o objetivo de propor para a sociedade civil, para a sociedade política, alternativas com base científica para que o Rio de Janeiro saia, e aí há uma interpretação nossa também, que o Rio de Janeiro vive uma crise institucional há 3 décadas ou há mais de 3 décadas e não conseguimos sair dessa crise, dada a violência, índice de educação muito baixo, principalmente nas regiões mais periféricas, saúde, ou seja, o Rio de Janeiro está numa crise sistêmica há mais de 3 décadas e precisa ter alternativas, e essas alternativas podem ser propostas pela academia, e é isso que estamos fazendo. E só fazer uma chamada, só, Silvio, rapidinho. Agora, em novembro, nós vamos ter um evento voltado para o Rio de Janeiro. Tivemos mais de 150 resumos inscritos. Esse evento vai ser aonde, professor? Vai ser no Cefet. Agora, é muito importante isso, porque reter o pesquisador aqui no nosso país e no nosso estado, principalmente, porque muitas das vezes a gente, por exemplo, eu sou egresso, eu defendi a minha tese agora em abril, e estou até já tentando ver se eu consigo fazer um pós-doc, né? Porque a gente, quando engrena na pesquisa, né, a gente não sai mais. Então, parece que é uma, como diz o outro, né? É uma cachaça, né? No bom sentido, né? Não sei se cachaça é boa no bom sentido, mas em síntese... Para quem gosta é bom. Pois é, em síntese, é muito importante esses prêmios para cá, para o nosso estado, porque o pesquisador precisa disso, né? Para que ele não saia do país. Porque muitas das vezes ele se forma aqui nas universidades públicas e depois ele vai para fora do país, né, com bolsas internacionais e tudo mais, e fica lá levando a sua cultura, a ciência toda para um outro país. Eu acho importante esses prêmios justamente para incentivar a nós ficarmos por aqui. É isso mesmo, professor? É por aí? É também por aí, mas eu acho que faz parte para a gente incentivar a própria pesquisa para o estado do Rio de Janeiro. Como eu falei, são 10 instituições, poucos estados têm num espaço territorial tão curto tantas instituições de excelência de pesquisa. Nós poderíamos incluir aí, por exemplo, a Fiocruz. Outros institutos que trabalham com pesquisa dentro do Rio de Janeiro, mas porém, dentro do Rio de Janeiro, mas porém pensam pouco o Rio de Janeiro. Verdade. E a ideia é que a gente pense, está insustentável, está insuportável
nós termos no Rio de Janeiro a situação que vivenciamos. Eu boto o exemplo aqui da própria cidade de Seropédica, do qual vivenciamos algumas tragédias dentro da nossa região, uma cidade que antes era bastante tranquila. Precisamos retomar esse debate, como fazer para sair da situação e dessa crise institucional. Aí ajuda a manter os alunos e alunas dentro do nosso Estado, pensando no nosso Estado e desenvolver. Eu acho que esse é o papel da universidade pública, esse é o papel do recurso público, é gerar esse conhecimento que a gente possa colocar para a sociedade civil, para a sociedade política, e que a sociedade civil e política utilizem da melhor forma possível aquilo que produzimos como ciência, e ajudando a manter os nossos alunos e alunas aqui. Isso é importante. Agora, professor, uma outra coisa, a Universidade Rural, em seu histórico, recebeu os filhos da elite agrária. Qual o perfil? O senhor já até falou mais ou menos, mas eu queria que o senhor repetisse qual o perfil do aluno da Universidade Rural hoje, né? Porque eu sei que vocês, por exemplo, como você já falou, você atende Nova Iguaçu, vários rincões aí, né? Que os alunos vão para ir para a universidade, quer dizer, não só tem o curso ligado à agronomia, não, né, professor? Quais os outros cursos que tem, professor? Não, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ela inicia a partir da Escola de Agronomia e a Escola de Veterinária, e ela é voltada especificamente para o estudo das agrárias, estudo do rural, como eu falei lá com Getúlio Vargas, antes ainda, né, mas com Getúlio Vargas aprofundando essa questão. Porém, ao longo dos anos, a universidade ela foi ampliando a sua abrangência. Então, não está mais só na área das agrárias. Na década de 2000, eu sempre tento repetir isso, houve uma revolução significativa na política pública das universidades públicas e dos institutos federais. Primeiro, no acesso, como eu coloquei, o acesso às universidades públicas ficou mais fácil, porque é um sistema integrado hoje, não é necessário você ir na UERJ fazer o vestibular, você ir na Rural fazer o vestibular, você ir na UFRJ fazer o vestibular. Hoje você tem um sistema integrado a partir de uma prova única em todo o país. Isso democratizou significativamente o acesso às universidades públicas, mas mais do que isso, as universidades públicas elas se expandiram para o interior, que antes era muito mais voltado para a capital, e se expandiram em termos de área, de cursos. Hoje a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro ela é multidisciplinar. Ela não tem apenas uma área da agrária. Gostamos muito e carregamos com orgulho a nossa história de Universidade Federal Rural. A história do desenvolvimento do setor agrário do nosso país passa pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mas ela não se encerra nas agrárias. Nós somos multidisciplinares. E por sermos multidisciplinar, temos diversos tipos de curso. E aí, voltando à sua pergunta, essa década de 2000, 2010, onde esse acesso foi democratizado e mais ainda, mais do que democratizado, a possibilidade do acesso. Você permitiu que pessoas antes, que eram excluídas por sua origem, não por sua capacidade de formação, por sua capacidade de conhecimento, mas por sua origem, por vir de escola pública, por ser preto, pardo, indígena, ele foi permitido esse acesso para uma reparação histórica no nosso país. E isso permitiu que a universidade hoje ela seja múltipla, ela seja diversa, ela tenha, mais uma vez, eu vou repetir, a cara do Brasil. E ela recebeu os filhos e filhas de trabalhadores. Ela permite hoje que esse acesso seja fácil. Então, nós temos alunos da Baixada Fluminense, nós temos alunos da Zona Oeste do Rio de Janeiro, nós temos alunos de todas as regiões do Rio de Janeiro, mas principalmente mais de 70% dos nossos alunos e alunas têm renda média familiar de um salário mínimo e meio. Isso é uma mudança significativamente. Porém, aí eu volto a repetir,
nesse mesmo período em que a gente tem essa abertura e a gente tem essa inclusão, o orçamento das universidades públicas são jogadas para baixo. É atacada ideologicamente por uma parte da sociedade ligada ao fascismo, outras não são ligadas, mas repetindo aquilo que determinados fascistas falam, atacam a universidade pública de forma a pejorar essa universidade. Justamente nesse momento em que precisamos ter a universidade pública mais forte, gerando ciência, gerando conhecimento e mantendo esses alunos e alunas dentro da nossa universidade. Então, esse perfil é bastante diferenciado. A universidade pública se abriu para essa população. Falta agora termos uma política de incentivo que essa população queira estar na universidade. Eu tive a experiência, eu sou morador de Campo Grande e estudei em escola pública minha infância toda e tive a experiência grata de retornar agora como reitor e falar com os alunos da minha escola, onde eu me formei, no MIES, em Campo Grande. Conheço. Conhece? Conheço, eu sou de Realengo. Pô. Você é de Realengo? MIES é maravilhoso. Campo Grande, Realengo, é tudo maravilhoso ali. Bangu. Circulava Bangu, isso. Terra muito boa. Eu retornei lá, conversando com os alunos, poucos alunos desejavam estar na universidade. Pode ser múltiplos fatores. Eu fui também na FATEC de Marechal Hermes, falei com os alunos e alunas lá do terceiro ano, também poucos alunos e alunas desejando estar numa universidade hoje que é aberta para eles. Precisamos ter uma política urgente de fazer esse link com os alunos do ensino médio das redes públicas desejarem estar na universidade e, mais ainda, manter esses alunos e alunas. É uma revolução, foi uma revolução por política de Estado e precisamos continuar com essa política de Estado de manter esses alunos e alunas aqui. Teremos impactos significativos, como já estamos tendo na sociedade brasileira, que está cada vez mais múltiplas em seu ambiente. Não só concentrada em um grupo de pessoas ou um grupo de cor e raça. Vou fazer a última pergunta, que é do professor doutor emérito da UFRJ, né, o professor Carlos Alberto Nunes Cossenza, que fez uma pergunta para o senhor. Eu vou botar o áudio aí o senhor responde a ele, tá ok? Alô, professor Roberto Rodrigues, magnífico reitor da Universidade Rural do Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber uma coisa. Eu tenho observado que no Brasil e no exterior, a lógica fuzzy tem sido aplicada em vários campos da ciência. Gostaria de saber se a Universidade Rural tem interesse nesse avanço da lógica. Um grande abraço. Ô, professor, muito obrigado. É uma satisfação receber a sua pergunta. Professor tão conhecido, com um trabalho tão grande para o nosso estado e para o nosso país. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro tem, aos poucos, avançado na lógica fuzzy, mas é uma expectativa nossa aqui, como reitoria, como toda universidade, que a gente consiga avançar mais nesse momento em que criamos o curso de Ciência de Dados na nossa instituição. Foi aprovado no nosso Conselho de Ensino, Pesquisa, a criação desse curso com novos docentes, e esse curso vai estar no campus de Três Rios. Então, a nossa expectativa é que a gente trabalhe cada vez mais e aprofunde cada vez mais, não só para a pesquisa, mas também para nos dar base na tomada de decisão. Precisamos, sim, melhorar nosso sistema, nossos sistemas de informação dentro da própria universidade. Aí eu acho que passa por todas as universidades, mas a gente acredita que na pesquisa vamos avançar significativamente agora com a criação desse novo curso, que é um dos poucos na rede pública que temos no país. Eu sugiro que o senhor convide o professor Cossenza para ir até aí mostrar para os alunos, que tem muita gente que não sabe o que é a teoria fuzzy, né? A teoria dos conjuntos estendidos, né? Uma coisa muito interessante e importante que nós estamos lá na COP fazendo. Nós temos o Lab Fuzzy, que trata especificamente disso, sobre o comando do professor Carlos Alberto Nunes Cossenza, que é um professor emérito, se formou aqui se pós-graduou
em outros países, é uma pessoa assim magnífica. É verdade. Eu tive a felicidade de conhecê-lo na graduação. Tinha um professor meu que era muito próximo, estava fazendo um trabalho com ele, o professor Valdir Vieso. E aí ele levou o professor Conzenza ainda no início da sua carreira na graduação, e a gente teve um bate-papo muito legal. Então já fica o convite aqui, professor, e para você também, Silvio, para também apresentar aqui, falar com os nossos alunos e alunas e conhecer esse nosso novo curso. Vou tomar um café aí. Muito boa. Vou tomar um café aí com o senhor. Já está convidado. Eu estou até com um copinho aqui do Botafogo. Rapaz, então, tomando um cafezinho. Professor, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, dizer que o programa é seu, na verdade, é nosso, que a ciência é muito importante para o nosso país, e o nosso programa tem esse viés. Poderíamos até surgir agora com café acadêmico, né? Que já seria ótimo, excelente ideia. Pois é, então eu agradeço a sua presença aqui, tudo de bom. Eu vou deixar a nossa câmera para o senhor se despedir e convidar os alunos para conhecer a sua universidade, que eu conheci. Eu fiquei, porque hoje em dia tem tanta propaganda negativa de universidade, mas eu tive a grata surpresa de ir até aí e ver que a universidade, a nossa universidade rural, é uma universidade daqui, ó, como dizia a minha avó. Maravilha. Agradeço muito, Silvio, pela oportunidade. Quero saudar os seus ouvintes, os telespectadores. Foi uma experiência muito boa. A universidade pública, gratuita, de qualidade e cada vez mais referenciada em sua região precisa ser defendida por todos e todas. Verdade. Aqui não é local de balbúrdia, aqui é local de geração de ciência, geração de conhecimento e de transformação de vida. Permitam que seus filhos e filhas estejam na universidade pública. Desejem, se empoderem da universidade pública, principalmente a classe trabalhadora. Só assim defenderemos esse patrimônio histórico que o país criou e que hoje dá acesso à população trabalhadora. Venham todas e todos conhecerem a nossa universidade, conhecer a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, aqui no campus Seropédica, no campus de Três Rios, no campus de Nova Iguaçu e no campus de Goitacazes. Muito obrigado, Silvio. Um grande abraço a todos e todas. Eu que agradeço, professor. Um grande abraço para o senhor. Tudo de bom. Tchau.